Fala, meu querido, minha querida, estamos aqui numa sequência de revisar conteúdos de bioquímica. Então eu quero resolver em cada um desses vídeos na sequência questões modelo do Enem com você sobre conteúdos de bioquímica específicos. Alguns vídeos anteriores falam sobre revisões do conteúdo de bioquímica, então eu recomendo muito você assistir esses vídeos e depois tentar resolver essas questões comigo. Então pausa esse vídeo, tenta resolver essa questão que eu vou te apresentar agora e depois você volta o vídeo e vê se conseguiu acertar ou não junto comigo, beleza? O meu foco aqui é que a gente possa destrinchar essa questão para resolvê-la junto e sair sem nenhum tipo de dúvida. Questãozinha sobre a parte de enzimas que caiu lá no Enem 2017. Tem um outro vídeo aqui no canal também falando sobre esses modelos de questão que eu vou resolver aqui. Eu apresentei eles e agora eu vou resolver com vocês porque aqui o negócio é completo, tá bom? Então já vem comigo para a gente conseguir ter uma abordagem mais geral. Então olha só, quando a gente olha para esse contexto de questão, vamos ler juntos aqui o comando dessa questão. Olha só, em relação ao funcionamento da enzima, os resultados obtidos indicam que. Então vamos lá para o enunciado para perceber o que está acontecendo aqui. Ó. Ele vai falar o seguinte: sabendo-se que as enzimas podem ter sua atividade regulada por diferentes condições de temperatura e pH, foi realizado um experimento para testar as condições ótimas para a atividade de uma determinada enzima. Então, condições ótimas para a atividade de uma determinada enzima. Os resultados estão apresentados abaixo. Então, ele disse que experimentos foram realizados, né, alterando as condições específicas aí e observando o que é que isso mudou na atividade da enzima, e esses resultados indicam alguma coisa. Então, a gente tem que ver qual é a conclusão desses resultados. Então, essa questãozinha ela está trabalhando de forma bem direta a parte da enzimologia que a gente conhece como funcionamento enzimático. E isso está diretamente relacionado ao quê? As características e fatores, tá? Então, existem fatores que influenciam a atividade das enzimas. Quais são esses fatores? Posso listar alguns para vocês aqui. Então, nós temos aí a temperatura, certo? Nós temos o próprio pH, que são aqueles que estão sendo retratados na questão. Além disso, a gente tem a concentração, né, do substrato, que é a matéria-prima com a qual a enzima trabalha. Então, à medida que eu vou adicionando ou retirando a matéria-prima do sistema que a enzima está trabalhando, eu posso aumentar ou diminuir a sua atividade, logicamente. Além da concentração do substrato, eu posso falar também de cofatores enzimáticos, tá? Que são aí determinados adjuvantes que vão potencializar a função da enzima. Ou eu posso ainda falar de inibidores, tá certo? Eu posso ainda falar de inibidores, aqueles determinados componentes que vão disputar o sítio de funcionamento de uma determinada enzima. Sempre lembra que a enzima ela apresenta um formato específico que vai ser ali, né, voltado para a reação que ela visa favorecer, e um desses locais de atividade é o que nós chamamos de sítio ativo, tá? O sítio ativo da proteína. E aí os inibidores, eles podem atuar inibindo como? Ocupando esse sítio ativo, impedindo que esse sítio ativo encontre o seu devido substrato. Então faria com que esse sítio ativo ficasse de fato inativo. Por isso que ele é um inibidor, tá? Então, todos esses fatores que eu listei aqui para você, como uma forma de melhorar o teu apanhado teórico, são fatores que, quando mexidos, né, quando alterados, podem influenciar a atividade da enzima. Esse é o principal ponto, tá? E aí você percebe que neste gráfico a gente mexeu com dois deles. Foi se alterando a temperatura e foi se alterando o pH. Então, perceba a atividade da enzima com um pH aqui, ó, menor do que 7, tá? Então, um pH mais ácido, beleza? Num pH mais ácido, o que é que acontece? Numa temperatura de 10 graus, eu tenho X, tá certo? Eu tenho X atividade dessa enzima. Quando eu aumento para 20 graus, eu tenho X mais 1, ó, dá uma crescida. E quando eu aumento para 30 graus, eu tenho X mais 2. Tá? Então eu aumentei para 30 graus e eu tive aqui o maior desempenho de atividade desta enzima. Quando eu aumento o pH, então agora eu fui para um pH, olha só, maior do que 8,
certo? Então perceba aqui que eu estou com pH maior do que 8. Espera aí que ficou meio escuro, deixa eu colocar de outra cor aqui. Então, ó, pH maior do que 8 aqui, ó. Então, esse pH está mais básico, tá? Se ele está mais básico, eu já percebo que cai muito o rendimento da atividade dessa proteína. Por mais que quando eu vou alterando aqui a temperatura de 10 para 20 para 30, eu também veja um crescimento, ainda a atividade dela é muito mais baixa do que quando ela está num pH mais baixo, um pH mais ácido. Então, isso significa dizer que o ponto ótimo de funcionamento desta enzima é exatamente esse, ó, a 30 graus Celsius e um pH ácido, um pH menor do que 7, beleza? E aí, com base nessa avaliação, a gente pode chegar aqui e encontrar a alternativa correta, tá? Letra A, o aumento do pH, ele leva a uma atividade maior da enzima? Não, quando eu aumentei para mais do que 8, ele caiu, né? O rendimento foi menor. Letra B, temperatura baixa de 10 graus é o principal inibidor da enzima. Não, o principal inibidor da enzima não é a temperatura de 10, ó, porque com 10 ela ainda tem aqui, ó, um rendimento bem mais alto, só que o fator que está influenciando aqui é justamente o pH. Então, o pH é o principal inibidor dessa enzima. Letra C. O ambiente básico ele reduz a quantidade de enzima necessária na reação. Na verdade, a quantidade de enzima necessária na reação continua a mesma. O que está mudando é a atividade dela, tá? Então, a necessidade não muda. Tá? Então, o número de enzimas que eu preciso ter, ela vai mudar de acordo com o quê? Com a quantidade da atividade. Então, se a minha atividade mais baixa, certo? Eu vou precisar de uma quantidade maior de enzimas, concorda? Então, se o ambiente básico reduz a quantidade, a atividade, eu vou precisar de uma quantidade maior, tá? Para poder bater aí a necessidade. Então, essa alternativa está incoerente. Letra D. Ambiente básico reduz a quantidade de substrato metabolizado pela enzima. Isso daqui está correto. Ele está dizendo que o substrato, a matéria-prima, que é alvo da ação daquela enzima, ela está reduzindo, né, a quantidade que sofre essa reação. Por quê? Porque a atividade está menor. Então, quando eu tenho um ambiente básico, eu reduzo a quantidade de matéria-prima que está sendo trabalhada por essa enzima, já que a atividade dela está menor, tá? É como se eu tivesse um trabalhador. Como ele está com uma atividade mais baixa, significa dizer que o quê? O produto que ele fabrica vai ser menos produzido. E letra E, por fim, temperatura ótima de funcionamento da enzima é 30 graus Celsius, independente do pH. E não, depende do pH sim, porque 30 graus Celsius aqui, ó, com pH maior do que 8, não favorece esse tipo de rendimento, tá? Então, ficamos aí somente com a alternativa letra D. Então, um modelinho de questão para a gente revisar enzimas muito bem validado, muito bem resolvido. E se você quer ter resoluções de questão como essa, dentro dos seus simulados, dentro das listas de questão que você faz, eu quero deixar 15 dias de acesso gratuito à nossa plataforma para você treinar dessa forma. Resolve a questão e depois vê a resolução para ver o que foi que não entendeu, aonde falhou, em caso de erro. Isso ajuda bastante a aumentar o seu rendimento e aprendizado na sua jornada de preparação, beleza? Então, se você quer isso, clica aí embaixo, depois você me agradece, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!